Olá, seja muito bem-vinda ao Entre Nós Maternidade Atípica. Hoje você vai entender de verdade porque se colocar em primeiro lugar, mesmo que em poucos momentos, não é egoísmo. Na verdade, é uma forma de trazer mudanças muito gostosas na dinâmica do seu dia a dia. Eu sou Ana Caroline, sou psicóloga e especialista no acolhimento de mães que vivem a maternidade atípica. Sou pioneira nesse trabalho aqui na minha cidade e há anos ensino mulheres a como trazer serenidade em rotinas mais turbulentas. Priorizar-se não é egoísmo. O pequeno autocuidado que transforma o dia a dia de mães atípicas. Vocês também têm a impressão que quando a gente fala de maternidade e autocuidado, essas duas palavrinhas entram em choque, criam uma combustão como se elas não conseguissem dar conta de estar juntas, de coabitar um mesmo espaço, uma mesma pessoa? Pois é, né? Parece que há uma ideia passada aí ao longo do tempo histórico da nossa cultura de que quando uma mulher assume o papel de ser mãe, não existe mais um eu, existe somente um papel, o papel da maternidade. E é como se dar espaço para outros momentos, para outras situações que não a maternidade fosse equivalente a um pecado mortal. Com o tempo, o trabalho até ganhou o seu espaço considerado, validado, porém, quando a gente entra no campo mais subjetivo dos desejos dessa mulher, dos planos dessa mulher, do momento de cuidar de si, do momento de ter um descanso, de um lazer que não seja voltado para os filhos, é como se fosse inadmissível viver isso e pensar nisso, desejar isso. Tanto que não é incomum a sensação de ser egoísta quando se pensa sobre esse tema, quando se tem o desejo. Parece que é um desejo que está tão distante, ele precisa ser velado, não pode ser amplamente divulgado. E é incrível como essa sensação do egoísmo toma conta de tantas mulheres. E se nós pensarmos aí na maternidade atípica, que é a nossa realidade aqui, desse quadro do Entre Nós, a gente vai pensar numa rotina com mais demandas e que talvez esse egoísmo pareça maior ainda, né? Venha com mais intensidade. E se você está vivendo isso, primeiro, eu quero que você saiba que o nosso vídeo de hoje, o nosso papo de hoje não é uma condenação. É a possibilidade, na verdade, da gente limpar um pouco essas lentes de como a gente enxerga essas outras partes da mulher que vive a maternidade atípica. E para isso, eu quero que a gente lembre um pouquinho sobre a definição do que é egoísmo. A gente usa bastante essa palavra, a gente fala sobre essa sensação, enfim, mas o que será que ela, na sua essência, quer dizer? Vamos lá? Eu coloquei até uma colinha aqui para eu falar bem bonito para você. Então, egoísmo é a atitude ou comportamento de quem, presta atenção aqui, prioriza exclusivamente os próprios interesses e desejos, negligenciando ou desprezando as necessidades e sentimentos dos outros. Olha que interessante essa definição sobre egoísmo. Aí a gente pode se questionar, né? Quando nós falamos sobre cuidar de si, ter pausas, ter os seus momentos, também colocar na agenda o seu nome, não somente o nome do filho, da filha, dos outros familiares, do trabalho. Será que isso é desprezar as necessidades e os sentimentos dos outros? Ou será que isso é também validar as minhas necessidades?
né? Os meus sentimentos que eu preciso para me desenvolver, para viver, para sair do automático e não ficar só na sobrevivência. Eu acho muito importante a gente olhar para esse significado, para essas diferenças, porque repetidamente, quando a gente fala sobre autocuidado, sobre ter um tempo para si, sobre também se colocar na lista, em alguns momentos, ser sim a prioridade, parece que a gente está falando que tudo tem que ser pausado e a mãe vai ocupar só consigo mesma a agenda, todo o dinheiro vai ser investido só para essa mãe, todo o tempo é só para as coisas da mãe e não é isso, não é isso. A questão é o também, não é o filho ou a mãe, é uma soma, porque não é injusto a gente escolher. Eu sei que talvez seja o automático, é o que a gente aprende, tem essa conexão mãe e filho tão única que eu entendo até difícil de pôr em palavras, ela é sentida, né? Mas a grande questão é colocar um e a mãe, e também ter momentos para a mãe, e também cuidar da mãe, não necessariamente ser uma escolha. Pelo menos o movimento todo de conscientização é para que não precise ser uma escolha, mas uma convivência conjunta. Eu entendo que a maternidade atípica traz um ritmo diferenciado, turbulento. Muitas vezes eu preciso, né, de uma agenda com mais horários destinados à minha criança, o que demanda um investimento financeiro alto, né? Então, fazer a escolha de investir em si é muitas vezes desafiadora. Só que a gente esquece que aquela criança, aquele adolescente, o seu filho, ele não é um ser que está isolado na sua casa, no seu mundinho, e que não é afetado pelos humores de quem convive com ele, pela energia de quem vive com ele, pela disponibilidade de quem vive com ele. A maior parte do tempo, possivelmente, seu filho passa na sua casa. E quando a gente não olha para si, não valida para si, mesmo que eu entregue as horas de terapias necessárias, o remédio necessário, a escola, momentos de descontração, de lazer, enfim, pode ser que eu não esteja entregando aquilo que é fundamental, que é o vínculo, é a relação, é a disponibilidade da mãe humana, da mãe perfeita, da mãe que pode estar bem com as suas vulnerabilidades, da mãe que pode não estar sempre no modo hipervigilante, alerta. E talvez essa relação, né, isso que você tenha para entregar, que seja o mais genuíno e quem sabe o mais importante, possa estar chegando em migalhas, do jeito que dá, porque é o que sobra, afinal eu já resolvi tantos desafios ao longo do dia, e eu não comi, eu não tomei água, eu não dormi bem, eu não fiz uma atividade física, eu não me alonguei, eu não respirei direito. Associado a isso, eu percebo que nós temos uma grande distorção sobre o que é autocuidado. Em primeiro lugar, quando a gente fala sobre o autocuidado das mães, muitas vezes acaba se associando ao autocuidado com financeiro, né? Algo que eu preciso investir, eu preciso pagar para conseguir realizar. Segundo, com horas, muitas horas, uma grande entrega de tempo. E esses dois itens, embora eles possam estar presentes no autocuidado, eles não são a regra do autocuidado. Não são eles que definem o autocuidado. O autocuidado é aquela ação, aquela prática que te ajuda a dar conta de uma necessidade sua.
uma necessidade do seu corpo, uma necessidade emocional. O autocuidado não tá aí para ser somente uma lista de checklist, como muitas vezes nós acabamos vendo nas redes sociais. Ele tá aí para ajudar na nossa regulação. E ele vai variar de pessoa para pessoa, inclusive no tempo que é necessário. Muitas vezes a gente tem, né, como eu falei agora há pouco, essa idealização de que eu preciso de muito tempo, e muitas vezes não é isso. Muitas vezes são poucos minutos que vão me propiciar esse momento de autocuidado, momento de regulação. Assim como eu não preciso necessariamente comprar algo para ter o autocuidado. Eu posso, inclusive, iniciar o autocuidado sem ter nenhum instrumento, sem estar dentro de um acompanhamento individual, enfim, há vários formatos de autocuidado e a gente precisa também fazer o exercício de expandir essa nossa compreensão, nossa disponibilidade para outros tipos de autocuidado. É muito interessante porque, acompanhando muitas mães que têm filhos com autismo, uma das queixas que vem, né, é a rigidez cognitiva, né, tem que ser tudo, enfim, como é, senão o caos vem à tona. E cabe olhar pra gente mesma nesse instante e pensar se também nós não reproduzimos um padrão rígido, e pode ser, né, que eu também tenha uma neurodiversidade, assim como meu filho tem, assim, a rigidez cognitiva, de que tem que ser daquele jeito. E eu não posso sequer experimentar outras opções, né? Muitas vezes é o experimentar que vai me proporcionar entender quais são os autocuidados que fazem sentido para mim. Até porque a gente não tem só um tipo de autocuidado, nós temos vários tipos de autocuidados, inclusive nas suas dimensões, o corporal, o espacial, o emocional, o espiritual, o tecnológico, enfim. Isso eu posso até trazer em algum outro vídeo se fizer sentido para vocês. Mas a questão é essa disponibilidade para se perceber e experimentar. Porque o autocuidado ele tem que dar match com aquilo que eu estou necessitando. E nem sempre é algo gostoso, prazeroso em uma primeira instância. Às vezes a minha necessidade é movimentar o corpo, mas pode ser que eu tenha preguiça, que eu fique evitando, que eu não tenha boas lembranças, referências, né, de uma prática esportiva, enfim, né? Mas isso não quer dizer que não é esse autocuidado que eu preciso. Isso é um ponto bem importante da gente lembrar. Pensando então em quebrar padrões e deixar essa compreensão de que ter tempo para si, se colocar como prioridade em alguns momentos, não é egoísmo. É importante também a gente ter em mente, ter muito claro o que vem de bom quando eu faço todo esse movimento. Afinal, quando a gente vai entendendo, se apropriando dessa ideia do para que quebrar esse ciclo que não te ajuda a se desenvolver, nós vamos dando mais sentido às mudanças. Porque afinal de contas, né, vamos ser sinceras, mudar não é nem um pouco simples, não é nem um pouco fácil. E muitas vezes tem momentos que não são gostosos, porque eu tenho que abandonar algumas coisas que já estão, né, grudadas em mim, de pensamentos, de crenças, de valores, e preciso dar a oportunidade para criar novos pensamentos, criar novas crenças, certo? Então, uma das coisas que a gente precisa ter em mente é de que quando eu estou cuidando de mim, eu também, por consequência, estou cuidando dos meus filhos, do meu marido, da minha família, de quem eu gosto, né? De quem é importante para mim. Afinal, quando eu me cuido, eu estou me afinando e vou estar mais disponível para entregar o que eu tenho de melhor, o que eu vou entregar coisas boas, né? Não vou entregar somente a raiva, a impulsividade, aquele comportamento mais reativo. Eu vou poder entregar coisas mais gostosas, mais leves e
possivelmente eu também vou daí receber em contrapartida tudo isso também. Imagina só que delícia poder fazer essa transição nas relações, sabendo o quão importante é as relações, nutrir relações, nutrir relações saudáveis. Nessa caminhada também é muito importante que a gente possa transformar a culpa em gentileza consigo mesma, né? Afinal, a gente vai carregando culpas o tempo todo. Com certeza você já ouviu aquela máxima de que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, cuidar de si, ter esses momentos para você é uma oportunidade de revisitar algumas coisas que você já passou e entendendo, isso aqui que eu tô carregando se chama culpa, é culpa do quê? E qual que é a função dela? Ai, não tem função. Vamos deixar de fora, vamos abandonar, vamos tirar das costas da carrocinha que a gente vai carregando de culpas. E a gente vai criando um movimento de ser mais gentil consigo mesma, de lembrar que não é só porque você é chamada de mãe por algum ser, alguns seres, que você deixou de ser humana. Você ainda assim é humana, você é um ser humano com falhas, com cansaço, com erros, vulnerável, que não sabe de tudo. É isso mesmo. E quando a gente vai fazendo daí esse exercício de cuidar de se respeitar e de aceitando, você vai melhorando a relação que você tem com você, vai tirando esses pesos sobressalentes e vai conduzindo a sua vida com mais gentileza. O bônus desse movimento é que você, querendo ou não, é um exemplo para os seus filhos. Imagina que legal eles terem um exemplo de uma mãe que é humana, que pode errar, que pode se perdoar, que se abraça, que se respeita. Nossa, que lição importante! E a dimensão também da quebra de crenças e de cultura. Nesse embalo, então, de fazer essa mudança, é importante lembrar que, como eu falei antes, não precisa ser grande. Às vezes são pequenas doses, pequenas pílulas que vão trazer regulação do humor. Porque o que acontece muitas vezes é que a gente vai enchendo o potinho, enchendo o potinho, enchendo o potinho, enchendo o potinho, e ele extravasa. E daí, quando já extravasou, a gente quer tentar arrumar as coisas. E sabe aquele ditado popular? Não adianta chorar pelo leite derramado? É mais ou menos assim, tipo, agora eu extravasei, o que eu vou fazer com isso? Porém, quando nós estamos mais conectadas com nós entendemos que nós também somos prioridade, que nós também temos o nosso momento, o nosso potinho, ele continua enchendo. Mas se eu tenho pequenos intervalos, pequenos momentos de respiração, pequenos momentos de calma, para onde que eu vou, o que eu tô fazendo, né? Eu vou passar meu creme aqui enquanto eu dou uma respirada, eu vou me reorientar. Eu alivio esse pote. Então, mesmo que esteja coisas entrando, eu tenho um momento que eu tiro algo desse pote e eu vou deixando ele um pouco mais equilibrado. Então, vai demorar mais para ele encher. Se ele encher, eu vou perceber mais esse movimento. Talvez quando encher não vai ser do nada, porque eu vou entender o que está acontecendo e vou poder tomar outra atitude. Entende? É algo muito pequenininho, mas que vai trazer aí um balanceamento na sua dinâmica emocional, na sua vida, na sua reatividade e consequentemente, vai melhorar aí várias relações. E para que tudo isso faça sentido, é importante a gente lembrar que não precisa ser perfeito. Feito é bem melhor que perfeito. Até porque a gente vai aprendendo, vai refinando com as nossas práticas, com as nossas experiências. Eu vou entendendo o que faz sentido para mim, o que funciona para mim, o que cabe na minha rotina, o que me deixa realmente relaxada, o que eu ouvi minha amiga falando que relaxa ela mais, para mim, ainda não, certo?
Além do que, eu estou quebrando um pensamento, um paradigma, um jeito de ser. Então, isso vai ser um pouco desafiador no começo, sim. Mudar é difícil, né? Mudar é importante, mas contempla alguns obstáculos, contempla algumas lutas que são desafiadoras e não são tão saborosas. Então, é importante a gente ir com calma, no sentido de acolher a imperfeição da mudança e entender que não vai ser na primeira vez que vai estar tudo certo, vai ser tudo gostoso, tudo relax, tá? Porque pode acontecer, né, das vozes lá ficarem falando pra mim que não tá perfeito, que eu deveria estar fazendo outra coisa, enfim. O importante é que ao longo de uma consistência de prática, de experiência, de tentativas, tudo isso vai ficando mais naturalizado, mais fluido, o meu corpo já vai entendendo que aquele momento é para isso e o relaxamento vai vindo, tá? Consistência não quer dizer muito tempo, pode ser poucas pausas. Um dia sim, no outro, se possível, também. Às vezes não dá em um, então eu volto no outro. Tem dias que pode ser que a minha rotina permita eu me dedicar um pouco mais, tem dias que um pouco menos, e tá tudo certo. A questão é eu não desistir, é eu não desanimar dessa construção, dessa quebra de crenças que pode me levar a uma vida muito bem vivida, muito mais saborosa, a um melhor momento com a minha família, com o meu filho, enfim. Talvez você esteja aí pensando, mas e se eu tirar esse tempo para cuidar para mim? Quem vai cuidar dos meus filhos? Eu sempre ouço que mãe tem que estar ali 100% disponível, não pode tirar os olhos em nenhum momento. E eu vou te contar que essa dúvida é muito mais comum do que você imagina. Eu sempre ouço isso nos atendimentos, nas rodas de conversa que eu faço, né? Esse questionamento: será que cuidar de mim não é abandonar o meu filho, os meus filhos, enfim? E daí é importante a gente lembrar que cuidar de você é também um ato de amor para o seu filho, pelo seu filho, para que você possa se entregar inteira para ele, que você possa entregar uma maior qualidade de mãe, de pessoa para ele. Além disso, o autocuidado ele pode sim ter um espacinho aí no meio do caos, no meio da turbulência. Ele não precisa ser exagerado, é como fazer gotas de autocuidado, mesmo em meio a uma rotina de terapias, de reuniões, de consultas médicas, enfim, há formas de fazer isso sim. A questão do autocuidado não é o tamanho dele, o problema, né, não é que ele não é grande, o problema é quando ele não existe. Essa é a questão, senão no não existir autocuidado, a gente quer criar bolhas de autocuidado, de micro momentos de autocuidado. Lembrando também, né, que quando você faz esse movimento de respeito com você mesma, é um modelo que você está deixando para o seu filho, né? O exemplo dele também poder se ouvir, se entender, se respeitar, se regular. Então, de tudo isso que eu tô falando, é bom lembrar que, assim, essa estratégia muito comum, que eu vejo o tempo todo, mais do que eu gostaria, de assim, eu vou levando. Uma hora vai chegar aquele momento de cuidar. Enquanto isso, eu vou levando. Quando sobrar um tempinho, eu faço pra mim. Quando sobrar um dinheirinho, eu invisto nisso pra mim. Quando der, eu olho pra mim. Gente, esse mecanismo, ele é contraprodutivo. Esse momento, ele nunca chega. A gente vai deixando pra depois, e depois, e depois, e depois, e depois, e depois. E, na verdade, assim, não é que ele não chega. Quando ele chega, muitas vezes ele chega com adoecimento, né? Com o travar das costas. Então, nossa, aí eu sou obrigada a parar. Com pneumonias, com doenças graves que fazem você parar e ter que cuidar, olhar para você, olhar para tudo que você estava ignorando, né? Então, cuidado com esse movimento comum que nós temos, né? Que é o movimento difundido. Não, eu não posso parar agora.
Eventualmente, se você não parar, o seu corpo vai parar por você. E daí você não vai ter muita escolha. Sem falar que escolher viver nesse movimento vai deixar você mais cansada, mais irritada, menos disponível, vai estar cansada física, emocionalmente, vai ficar mais reativa. Então, assim, qual que é o ganho, será, disso? O ganho é não ter que olhar para si, será? E será que tá valendo a pena? Então, para você começar a sair desse ciclo, tem algumas coisas alcançáveis aí, possíveis que você pode fazer. E nós vamos chamar aqui de microespaços de autocuidado, que é o simplesmente parar e respirar. Lá no vídeo O Ritmo da Calma tem respiração de 2 minutinhos para vocês acompanharem e dar uma centrada no ritmo cardíaco aí. Você pode sentar, se você tiver uma varanda, ou abrir a varanda, contemplar por alguns minutinhos, enquanto você espera as crianças chegarem da escola. Antes de lavar a louça, se seu filho está na escola, você está sozinho, você pode fazer um café, um chá e tomar ali 4 minutinhos, 5 minutinhos de sentir o café, sentir o cheiro, o gosto, o calor passando pela xícara, um chazinho. Às vezes é uma questão de um banho de mais qualidade, mais demorado, com um cheirinho diferente, se for possível, se não, simplesmente de estar presente no banho, de deixar a água cair, sentir ela, sentir o lavar cada parte do corpo, não aquele banho apressado, preocupado. Colocar uma música que você gosta para você ouvir enquanto você está dirigindo, enquanto você está em casa, enquanto você está naquelas atividades rotineiras de cuidar de casa que talvez você não goste tanto. Uma música que te acalme, uma música ou que te levante o astral, que enfim, que faça sentido para você, que conecte você com você mesma. Você pode, inclusive, simplesmente esticar o seu corpo fazendo um alongamento, assim, até o pé, para despertar esse corpo. Olha só quantos exemplos simples, não precisam de dinheiro. Se tiver algum investimento, se você tiver oportunidade, beleza. Se não tiver, tudo bem também, não é necessário. E daí, quando fazer isso? Sempre que você sentir necessidade. Você não precisa esperar algo acontecer, algo grandioso acontecer. Às vezes é um sinal pequenininho, quando você sente que você tá meio travada, não sabe muito o que fazer, tá meio perdida, quando você tá cansada, quando você vai transitar para uma situação que você sabe que pode exigir mais de você. Não tem uma regra. É muito da sua percepção. O desafio tá aí, né? Porque a gente muitas vezes não se percebe, a gente vai vivendo no automático. Mas é isso, é ir se percebendo, é ir se entendendo, se reconhecendo mais nessa maternidade atípica, em todas as emoções que ela evoca em você. E pra gente não ficar aqui só no bate-papo, eu vou lançar esse convite para você. O convite de você colocar em prática esse micro espaço de autocuidado. Escolhe um autocuidado, desses que eu dei o exemplo, ou algum outro. Lavar o rosto com calma, passar aquele creme que você nunca passa, respirar fundo 3 vezes, simplesmente dizer: ok, agora eu preciso de um tempo. E respirar fundo, enfim, né? Vamos colocar isso na rotina, algo pequeno, sem culpa, para você, por você e por todas essas coisas boas que você pode começar a vivenciar na sua vida. Então hoje a gente aprendeu que se priorizar não é um ato de egoísmo, mas sim um ato de amor. Quando você cuida de si, você transforma o seu dia, o dia da sua família, a sua disponibilidade para o seu filho, você passa a viver e não somente sobreviver. E inclusive isso não passa despercebido pelo seu filho, com certeza ele percebe essa mudança, esse carinho, esse cuidado. Se esse vídeo te ajudou a se enxergar com mais amor, com mais do cuidado, curte ele, compartilha com outras mães que também estão precisando desse
empurrãozinho de enxergar essas possibilidades, né? De ressignificar aí algumas crenças. E não esquece de me contar aqui nos comentários qual será o microcuidado, né? Que você vai começar a colocar em prática aí no seu dia a dia. A gente se vê no próximo Entre Nós Maternidade Atípica. Até mais!